Para finalizar o módulo 2, iremos continuar então com a redação técnica parte 1, falando sobre redes sociais e profissionais. As redes sociais, a princípio, elas foram criadas para uso e divulgação pessoal, mas com o passar do tempo, elas passaram também a ser estruturadas para fins profissionais. Entre as redes sociais e profissionais que nós vamos trabalhar está o e-mail, o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, o Twitter e o LinkedIn. O primeiro a ser estudado, então, será o e-mail. O e-mail, também chamado de correio eletrônico, ele consiste em um método que permite você elaborar, compor, enviar e receber mensagens. Tudo isso através de um sistema eletrônico de comunicação. O termo e-mail é empregado tanto aos sistemas que utilizam a internet, que seriam aqueles baseados em protocolo SMTP, como aos que utilizam a intranet, baseados em protocolos proprietários, normalmente de empresas ou organizações. O e-mail em si, ele é mais antigo que a própria internet, ou seja, ele surgiu antes da internet, porque a codificação de mensagens foi inicialmente proposta em 1973, enquanto a internet só apareceu no início dos anos 80. O e-mail consiste basicamente de duas seções principais. O cabeçalho, também conhecida como header em inglês, que compreende o remetente e o destinatário, além de outras informações tais como o assunto e alguns anexos. O corpo, também conhecido como body, que compreende o texto da mensagem. Neste exemplo, é possível, então, verificar aqui qual é a parte do header, do cabeçalho, ok? E do corpo da mensagem no e-mail. Existem várias categorias de e-mail, porém as mais comuns são o e-mail gratuito ou webmail, que ele é totalmente desvinculado de qualquer outro tipo de serviço, possuindo navegador próprio via internet. Exemplos de e-mails gratuitos ou de webmail: o Gmail, o Hotmail, o Yahoo, o Igmail, o Wallmail, o Ballmail, entre muitos outros. Alguns desses servidores, inclusive, nem existem mais. Outra categoria de e-mail é o e-mail corporativo ou institucional. Esse sim é vinculado sempre a uma empresa ou uma instituição que pode ser pública ou privada. Neste caso, e somente neste caso, o e-mail é considerado uma ferramenta de trabalho, pertencente à corporação ou à instituição, portanto, é uma ferramenta de trabalho que a empresa dispõe para o funcionário ou para o servidor. Não é, portanto, algo privativo do servidor ou do funcionário, e sim da instituição e da empresa. Exemplos de e-mails corporativos ou institucionais: o @ufpr.br, o @esteio.com.br, o @celepar.gov.br. Os e-mails pessoais, de uma forma geral, eles não têm restrição quanto ao conteúdo da mensagem nem quanto à forma de escrita dessas mensagens. Porém, deve-se atentar para o fato de que mesmo os provedores gratuitos estão sujeitos às intervenções judiciais, por força da lei ou em nome da segurança nacional. Assim, é sempre bom evitar escrever e transmitir mensagens que podem comprometer o proprietário deste e-mail de alguma forma. Já sobre os e-mails corporativos ou institucionais que não pertencem ao funcionário ou ao servidor público, incide uma vigilância muito maior e mais constante. Os provedores, nesses casos, eles são dotados de filtros que podem identificar se um e-mail, por exemplo, contém vírus, se ele tem características de spam ou ainda se transmitem conteúdos que são inadequados ou proibidos. Existem, inclusive, comissões de sindicância dentro das organizações que tratam dos assuntos relacionados aos e-mails veiculados pelos empregados e servidores. E esses empregados e servidores podem sofrer
dependendo do que eles veiculam pelos e-mails, desde uma punição leve, como advertência verbal ou escrita, até uma suspensão contratual e, por fim, até uma demissão por justa causa ou exoneração do seu trabalho. Apenas o e-mail pessoal do empregado ou do servidor, ou seja, aquele e-mail que tem provedor próprio, desfruta da proteção constitucional e legal da inviolabilidade. Por essa razão, a UFPR não é exceção. Atualmente, o servidor da UFPR bloqueia o acesso a alguns sites com conteúdos impróprios, como jogos, músicas e vídeos, bem como monitora os conteúdos de e-mails enviados e recebidos por todos que usam a rede pública da instituição, tanto de computadores conectados a uma rede física, por cabo, como os conectados via Wi-Fi. Vale lembrar que os IPs das máquinas corporativas, eles são únicos. Então, existe um código para identificar cada máquina que está ligada a uma rede. Algumas instituições, inclusive, cadastram o IP da máquina no CPF do servidor ou do empregado que utiliza aquela máquina. Então, essa máquina, ela mantém um registro ou um histórico de todos os acessos e todas as atividades executadas nesse computador. E, normalmente, esse acesso está identificado pelo login e pela senha do funcionário servidor. Os laboratórios que são de uso geral, dentro de uma instituição, eles têm registrado aquele laboratório, a todas as máquinas daquele laboratório, um CPF de um responsável, que deverá então prestar esclarecimentos em caso de uso irregular dos mesmos. Outro ponto importante que preocupa muito as corporações é a violação dos segredos da empresa e o ato de indisciplina ou insubordinação. Então, é importante salientar que o e-mail pessoal ou profissional, assim como telefonemas pessoais ou profissionais, só podem ser vasculhados ou gravados por terceiros com a autorização da Justiça. E-mails e telefonemas profissionais, no entanto, podem ser monitorados, tanto pelo empregador como por alguém contratado pelo empregador. Assim como os acessos a determinados sites da internet e redes sociais também podem ser monitorados. O e-mail corporativo, então, ele é composto de um destinatário. Então, nesse caso do destinatário, para quem você envia o e-mail, você tem que tomar muito cuidado com os endereços eletrônicos coletivos, muito cuidado também com os endereços eletrônicos parecidos, e alguns provedores de e-mail públicos, por exemplo, como os da UFPR, não conseguem receber ou enviar mensagens de certos provedores particulares, como o Yahoo. O que significa, então, o CC e o BCC no envio da mensagem? O CC significa Carbon Copy, ou seja, você envia o teu e-mail sempre para um destinatário principal e todos os outros destinatários que você colocar em CC receberão uma cópia desse e-mail, mas não serão os destinatários principais. Já em BCC, Blind Carbon Copy, significa que você terá um e-mail que será mandado para um destinatário principal e você quer que alguém também receba esse e-mail, mas que ele não enxergue para quais contatos você já enviou esse e-mail também. Então, por isso você preenche o BCC. Isso é muito interessante quando você quer enviar uma ordem de serviço para alguns dos teus funcionários, se você é, por exemplo, um chefe de seção, e você tem também um chefe acima de você, ao qual você quer enviar a mensagem sem que apareça, sem que o nome dele apareça para os demais funcionários para quem você mandou essa mensagem. Então, o e-mail corporativo ainda compreende o assunto. Então, um assunto, ele tem sempre que ser preenchido. Nunca deve ser enviado vazio, nunca deve ser enviado em branco. Esse assunto ele deve ser conciso e indicar principalmente o conteúdo do e-mail.
não dá para usar o tempo todo, né? Se você quer chamar a atenção de do teu destinatário, você não pode usar o tempo todo urgente, importante, prioridade, quando o e-mail não tem urgência, quando o e-mail não é importante e quando ele não é prioritário. Por quê? Porque esse tipo de uso acaba banalizando o envio das mensagens de e-mail. E as pessoas acabam não acreditando mais quando se envia um e-mail na sua urgência, na sua importância e na sua prioridade. Em relação ao conteúdo de um e-mail corporativo, esse conteúdo deve ter sempre um tema principal. Este tema ele tem que ser abordado logo na frase de abertura do e-mail. Ele deve ter um conteúdo, então, conciso, claro, objetivo, simples. Caso necessite, você pode enviar algumas notas explicativas em anexo. Mensagens longas, normalmente, isso já tem estudos que comprovam essa tese, elas não são lidas na íntegra e geralmente são descartadas ou, por não serem lidos na íntegra, são mal interpretadas. A pessoa lê o início, lê o meio, lê o final e entende uma coisa que às vezes não é o que está na mensagem. Então, evite elaborar e-mails com mensagens muito longas. Cuidado também com as palavras, pois o efeito da sua mensagem sobre o leitor dependerá das palavras que se usa. Ainda em relação ao conteúdo, palavras escritas todas em maiúscula indicam grosseria, falta de educação e dão a impressão que o remetente está gritando com o destinatário. Cuidado também com a linguagem informal, com as gírias, com as abreviações, permitidas apenas em e-mails particulares. Gírias e abreviações muitas vezes causam confusão. Por quê? Porque a pessoa não sabe o que significam. Como, por exemplo, RSVP, que é Répondez s'il vous plaît em francês, e ASAP, que significa as soon as possible em inglês. Então, esse tipo de abreviação causa ruído na comunicação e dificulta o entendimento por parte de quem está recebendo esse e-mail. Sempre que você elaborar uma mensagem, seja educado e seja formal. Ironia, trocadilhos ou ambiguidade jamais devem ser utilizados ou causados. O autocontrole, quando se escreve uma mensagem de e-mail, é fundamental na linguagem escrita. Você muitas vezes vai escrever um e-mail para responder alguém. Muitas vezes esse e-mail será longo, você usará de palavras de baixo calão, você será mal educado, mas antes de enviar, você faça uma reflexão e reveja o que você escreveu várias e várias vezes e apague esse e-mail e reescreva de uma forma mais tranquila, de uma forma educada e que não venha, por exemplo, a lhe causar problemas. Por esta razão, então, jamais utilize smarticons em suas mensagens profissionais. É antiprofissional e é infantil fazer isso no meio corporativo. Comece o e-mail sempre com uma saudação. Olá, prezados, caros, bom dia, boa tarde, boa noite. Use sempre por favor quando o e-mail for para solicitar qualquer coisa a alguém. E sempre finalize com um obrigado ou obrigada ou atenciosamente. Mais uma vez, revise o texto tantas vezes quantas forem necessárias antes de enviá-lo. Não é normal deixar passar erros gramaticais, de pontuação ou de grafia, pois esses são compreendidos como desleixo ou falta de interesse ou mesmo comprometimento com o trabalho para quem está recebendo este e-mail. Se for um chefe, então, pior ainda. Então, sempre que possível, use um revisor de textos para revisar este tipo de erro.
O e-mail corporativo compreende ainda uma assinatura, que neste caso deve ser completa, com nome, sobrenome, cargo, título, instituição, endereço profissional, telefone, fax, ramal, tudo que tem direito. Ele pode conter anexos, que normalmente são documentos enviados quando solicitados ou quando são parte do conteúdo da mensagem, né? Esses anexos devem ter um formato padrão e que possam ser abertos por qualquer destinatário, independentemente do software por eles utilizado. Normalmente esse formato padrão é o PDF, né? E um dos documentos anexos mais enviados no mundo é o currículo. Em relação ao nome do e-mail, ou seja, a composição de palavras e caracteres que esse e-mail vai ter, utilize sempre que possível o seu nome seguido do seu sobrenome, corretos. Não empregue termos que podem, por exemplo, ridicularizá-lo perante os teus colegas de trabalho ou mesmo o teu empregador, caso você esteja concorrendo a uma vaga de emprego. As empresas costumam conferir os dados da vida pessoal de futuros empregados, bem como antecedentes criminais e, portanto, evite nomes que remetam a armas, personagens, facções. Tampouco faça referência aos seus ídolos, como times de futebol, personagens de histórias de quadrinho, entre outras coisas. Não é recomendado, né, combinar números e letras aleatoriamente no seu nome de e-mail. Isso às vezes acontece quando já existem muitas pessoas cadastradas num determinado servidor de e-mail, não é? Então, sempre que o servidor propuser um nome para você, você utilize o seu nome e o seu sobrenome neste nome de e-mail. Por quê? Porque é muito mais fácil de você acertar o nome e o sobrenome do que uma combinação de números e letras. Lembre-se também que o endereço de e-mail profissional, então, reflete um candidato profissional. A palavra de ordem vai ser sempre, então, seriedade. Não dê ao seu possível chefe, orientador, tutor, etc., a impressão errada ao utilizar um nome de e-mail que não condiz com uma personalidade profissional. Quando você estiver numa instituição e você receber um e-mail corporativo de alguém, responda-o imediatamente ou tão breve quanto possível. É importante dar um retorno ao remetente. Caso o e-mail contenha algum tipo de solicitação de um chefe ou de um colega e esta exija tempo de pesquisa ou de desenvolvimento, envie uma resposta explicando a situação e que você está providenciando e retornará o mais rápido possível. Não existe nada mais desagradável num ambiente profissional do que receber um e-mail e não retorná-lo em pelo menos 24 horas. É o tempo máximo de retorno de um e-mail profissional. Erros comuns que se cometem ao redigir um e-mail ou ao receber um e-mail corporativo. Em primeiro lugar, não ter o seu próprio domínio. Lógico que há exceções, mas não ter o seu próprio domínio é um erro comum. Não colocar seu nome completo como destinatário. Não colocar título ou assunto, mandar o assunto ou título vazio. Não separar os parágrafos com espaço duplo, é outra exigência. Não usar tópicos ou enumerações quando for necessário. Não usar cópia oculta quando você precisa que o teu chefe receba também esse e-mail que você mandou para outros colegas ou para subordinados. Não ter uma assinatura automática, isso é possível de programar em qualquer servidor de e-mail. Não ler os e-mails recebidos e retorná-los em no máximo 24 horas. Não responder a todos da lista. Bom, quando você recebe um e-mail que é enviado para várias pessoas ao mesmo tempo que é enviado para você, ao retornar este e-mail, você tem que retornar para
todas as pessoas da lista. Há exceções? Há exceções, mas o normal é retornar para todas as pessoas da lista. Não apagar o texto de encaminhamento nas respostas. Então, a maioria das pessoas responde com um texto de encaminhamento, que sobrecarrega o sistema de e-mails. Não ser relevante, ou seja, só enviar mensagens que não têm importância alguma. Apagar e-mails encaminhados e ou recebidos, isso também não deve ser feito. Por quê? Porque o e-mail corporativo é um documento de trabalho. E uma vez que você apaga esse documento de trabalho que você encaminhou ou que você recebeu, você não tem a oportunidade de justificar ou de se proteger contra qualquer acusação que é feita em relação à sua pessoa. Então, é sempre bom se resguardar com os e-mails recebidos e os e-mails enviados. Ainda em relação aos erros comuns cometidos, né? Não se torne uma vítima da internet. Né? Se a mensagem que você receber parecer boa demais para ser verdade, então é porque é boa demais para ser verdade. Né? Só faça downloads quando necessário, quando você conhece o remetente. Cuidado com os phishings, né, que é um tipo de pescaria que se faz na internet, que se utiliza então dos teus dados pessoais, de senha de conta, etc., para dar golpes. Né? Nunca acesse dados pessoais em computadores públicos. E também nunca salve seu login e senha em computadores públicos. Quanto custa então manter um e-mail corporativo? Quanto que as empresas normalmente pagam para manter um e-mail que você vai utilizar no teu ambiente de trabalho? Nos Estados Unidos, um e-mail corporativo costuma custar entre 6 a 7 dólares mensais por empregado. Então, se você tem aí 1.000 empregados numa empresa, você vai ter aí um custo de 6 a 7 mil dólares por mês para manter esse servidor de e-mails na sua empresa. Como falado anteriormente em um dos slides, atualmente o principal anexo enviado a corporações, empresas, instituições por e-mail, né, é o currículo. Que currículo é esse? O currículo de um futuro candidato a uma vaga de emprego. Então, não há vagas de emprego ou de trainee que não passem pela avaliação prévia de um currículo dos candidatos. Somente após a avaliação do currículo é que o candidato é chamado para uma entrevista. Então, o currículo é a porta de entrada de um candidato para um futuro emprego. Por isso, muito cuidado ao redigir o seu currículo, pois este constitui o seu cartão de visitas para a empresa. O currículo, ele pode ser enviado por e-mail, né? E ele tem que ser escrito de forma simples e objetiva. Por quê? Porque as empresas recebem muitos currículos diariamente, semanalmente, mensalmente, né? Então, elas não têm, as pessoas dos recursos humanos ou mesmo das áreas técnicas não têm tempo de ficar perdendo para ler currículos muito extensos, né? O currículo deve ser enviado sempre como anexo e sempre num formato que é muito fácil de ler, né? E que não seja também, não possa ser alterado. Normalmente, o formato utilizado é o PDF. Esse currículo, por ser breve, por ser simples, ele tem que ter no máximo 2 páginas. Tá? Estar escrito com fonte Arial ou Times New Roman, de tamanho 10 ou tamanho 12, sempre na cor preta com fundo branco. O título principal desse currículo pode estar tanto em português como em latim, currículo ou curriculum vitae. E o título dos tópicos, ambos têm que estar em maiúsculas e negrito. Os dados pessoais devem ser incorporados ao currículo, lógico, né? Nome, endereço, telefone. E o currículo deve ter ainda a tua formação acadêmica, completa ou incompleta.
Como formação complementar, você vai adicionar somente os cursos ou as atividades de extensão realizadas que são de interesse daquela empresa onde você quer uma vaga de trabalho. Os idiomas sempre é bom colocar, né? Mas sempre você vai colocar somente se você tiver um nível intermediário de conhecimento, né? Ou avançado. Nunca coloque nível básico, porque nível básico não adianta para a empresa. Experiência profissional, somente as experiências profissionais relacionadas com a vaga pretendida, né? Se você teve outras ocupações na vida que não dizem nada com essa nova ocupação que você quer ter, não coloque, né? Se você vai colocar foto ou não, vai depender do anúncio. Normalmente, se você está respondendo uma vaga de emprego que não tem anúncio, que você escutou falar que existe, que as pessoas estão contratando, então coloque a foto. A pretensão salarial nunca coloque, a não ser que o anúncio diga qual é a sua pretensão salarial. Mas normalmente, quando se abre uma vaga de emprego, né, o Recursos Humanos já sabe qual é o salário que ele vai ofertar. Então, se você pede mais do que o salário que a empresa está ofertando, você automaticamente é eliminado da concorrência com os outros candidatos. E se você vai colocar com ou sem referências, também vai depender do anúncio da empresa, né? Mais uma vez, não coloque, na dúvida, não coloque referências profissionais se você está respondendo a uma vaga de emprego que você ouviu falar, que você não sabe exatamente o que é, né? Se necessário for, você complementa com referências profissionais na entrevista. Apresentamos aqui então um exemplo de currículo, né? Ela tem um título, esse currículo é de uma página apenas, então ele tem um título, o título é em latim, currículo vitae. Ele traz a foto da candidata ao emprego. No item 1 ele traz informações pessoais, no item 2 a experiência profissional e no item 3 a formação acadêmica. Então é um currículo sucinto, né? Em relação à informação pessoal, de início, né, num currículo enviado por e-mail, eu não colocaria nem o RG, nem o CPF, nem a carteira de trabalho e muito menos o título de eleitor, ok? Tudo bem o meu endereço, porque se eles quiserem me comunicar de alguma coisa, eles podem querer se comunicar comigo via correio convencional, né? Mas também eu tenho aqui o e-mail, né? Caso eles queiram se comunicar comigo via correio eletrônico, né? Em relação à experiência profissional, sempre começar da empresa mais recente que você trabalhou, que você trabalha, e depois ir para as menos recentes, em ordem cronológica, tá? Por quê? Porque vai interessar o que você está fazendo agora para quem vai te empregar, né? Ou para você concorrer a essa vaga de emprego de igual para igual com outras pessoas, né? Em relação à formação acadêmica, a mesma coisa. Vai interessar para o empregador, né, o teu título mais recente, né? Então, bacharel ali, o bacharelado na Universidade Paulista de Ribeirão Preto, o curso que você fez é o Direito. O técnico com segundo grau completo é menor, é mais baixo, então não interessa tanto, né? Então, você pode pôr na sequência do teu nível mais atual, mais próximo, né? Em relação a outro tipo de currículo, aqui não temos o título de currículo vitae, nós temos o título que é o nome da pessoa, né? Seguido do seu endereço, do seu telefone e do seu e-mail. Existe uma informação aqui que eu não colocaria, né? Que é a idade, o meu estado civil e a quantidade de filhos que eu tenho. Por quê? Porque esse tipo de informação é a informação que você dá após a primeira entrevista ou durante a primeira entrevista. Nunca se coloca isso no currículo, né? Porque isso pode te prejudicar na hora da escolha, né, para uma entrevista. Então, esse tipo de informação mantenha em sigilo até a hora que
você for perguntada em entrevista sobre ela. O objetivo, sim, claro, eu quero ser secretária bilíngue nessa empresa, então o resumo das tuas habilidades, domínio do Word, do Excel, do PowerPoint, redação própria, experiência com atendimento ao público, fluência em inglês, noções de espanhol, né? Então eu tiraria ali as noções de espanhol, só fluência em inglês, né? Que tem muito mais impacto, e prática em aparelhos PABX, né? Formação acadêmica, administração de empresas na Universidade Estácio de Sá, cursando o 3º período, portanto não está finalizado ainda, né? Previsão de formatura para dezembro de 2008. E aí a tua experiência profissional, né? Começando sempre pelo emprego mais recente, ok? Cursos complementares, inglês TCA 6 anos, né? Espanhol no Wizard 2 anos, então não é uma experiência tão noções de espanhol, né? Ela tem até um espanhol, eu diria, intermediário, então é válido. Secretariado no SENAC, datilografia no SENAC, informática no IBPI. Aqui outros tipos de currículos, só que currículos mais atuais, né? As empresas têm recebido muitos currículos diversos, né? E é aquilo que se chama de currículo criativo e até de vídeo currículo. Então, nós temos aqui algumas opções de currículo que não é o currículo tradicional. Aquele que é digitalizado, né, ou aquele que é escrito, né, digital, que compõe uma página de um documento de texto, né. Nós temos aqui um currículo de exemplo no lado esquerdo, que é um currículo em forma de linha do tempo, né? O que você já fez no ano 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, muito interessante, né? Porque ele puxa flechinhas da onde você já trabalhou, o que você fez de cursos, etc, né? E essa vaga de emprego, obviamente, é de uma pessoa que está procurando, né? Então, alguma coisa na área de gráfica, ou no desenho gráfico, né? Esse outro currículo é um exemplo de vídeo currículo, né? Do lado direito aqui. O vídeo currículo, ele é um tipo de currículo bastante difícil de fazer, né? Ele precisa, então, você precisa de um espaço, você precisa de uma câmera, você precisa de um roteiro, né? Então, a seguir, nós vamos explicar qual é a estrutura de um vídeo currículo. Então, o vídeo currículo, ele precisa, além do nome completo, né, ele precisa ter os dados de contato, normalmente ao final da apresentação, ele precisa trazer, né, a formação desse candidato, qual é a experiência profissional dele, quais são os objetivos profissionais, quais são suas competências ou habilidades, além de outros aspectos profissionais relevantes. Normalmente esse currículo ele é enviado por e-mail para uma empresa a partir de um link do YouTube, então ele está armazenado no YouTube particular do candidato, né? Para justamente não sobrecarregar o e-mail com esse tipo de arquivo, né? Um arquivo normalmente de vídeo MP4. O vídeo currículo, então, ele é elaborado a partir de um guia, de um resumo ou de um roteiro, como queiram, né? Ele exige uma memorização, portanto, você precisa ensaiar várias e várias vezes para que ele saia da forma como você quer, né? É feita, então, uma gravação, normalmente em HD, né? A edição desse currículo, como cortes de som, cortes de imagem, pode ser feita através de um software livre, sem problema nenhum. A duração é de 1 minuto, 1 minuto e 30, até no máximo 2 minutos, portanto, não pode ser um vídeo de 30 minutos, não é? Ninguém tem tempo para ficar vendo vídeo de 30 minutos de candidato à vaga de emprego. Atenção, então, para a postura, para o cenário, que tem que ser muito neutro, né? A indumentária, ou seja, o vestimenta, sempre você se portar com seriedade, né? Então, em relação aos gestos, a voz e as palavras. Então, realmente exige um ensaio.
exige uma preparação, exige um cenário. Bom, uma vez visto então o e-mail, né, como é que ele funciona para nós, o e-mail corporativo, nós vamos passar agora para uma outra ferramenta que seria o WhatsApp corporativo. O WhatsApp ele foi lançado em 2009 e ele é um aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas e de chamadas também de voz. E esse aplicativo é um aplicativo gratuito e é desenvolvido para smartphones. A ferramenta, né, escrita, tal qual o e-mail corporativo, né, então a ferramenta de mensagens, né, já conquistou o status de oficialização como meio de comunicação formal também. Porém, ele ainda não deve substituir o correio eletrônico, embora seja mais rápido e muito mais prático. Esse aplicativo ele pode ser muito útil para líderes, mas ele é preciso, ele tem algumas ressalvas, né? É preciso seguir algumas regras para que a ferramenta então não seja usada inadequadamente no meio corporativo. O WhatsApp corporativo ele apresenta dois problemas que a gente chama de contundentes, que são tanto em relação à comunicação do líder para os liderados, como o inverso, ou seja, dos liderados para o líder. Em primeiro lugar está a hora de transmissão das mensagens, que as pessoas normalmente não respeitam, nem o líder e nem os liderados, né? Elas são realizadas apenas, ou devem ser realizadas apenas em horário comercial e nunca fora deste horário. E também em relação ao nível de informalidade. As pessoas estão muito acostumadas com o WhatsApp pessoal, com os grupos de família, com os grupos do futebol, com outros tipos de grupos mais informais, na verdade, e acabam trazendo essa informalidade para dentro do WhatsApp corporativo, né? Então, nessas mensagens do WhatsApp corporativo, de grupos corporativos, não devem ser usados diminutivos, não devem ser usados adesivos, não devem ser usados emoticons, emojis de qualquer tipo, né? Ele é empregado apenas para veicular mensagens da empresa. Então, qualquer particularidade religiosa, política ou mesmo pessoal está fora de contexto. O grupo corporativo ele deve ser usado apenas então para transmitir mensagens de trabalho, como falado anteriormente. Exemplo, ganhamos a concorrência, reunião hoje às 10. Não deve ser utilizado então para enviar vídeos, imagens ou áudios não relacionados ao trabalho ou mensagens sobre correntes ou crenças pessoais. Ele deve sempre ser breve e objetivo. Então, esse é um exemplo de WhatsApp corporativo dos docentes do DGON, né, onde todos os docentes do Departamento de Geomática estão cadastrados, né, e aqui um exemplo de mensagem que foi trocada entre colegas que estão se ajudando, então, agora, em relação a problemas que estão ocorrendo para cadastramento de turmas, principalmente no Teams, no Moodle, etc. Bom, finalizado o estudo do WhatsApp corporativo, passaremos então agora ao estudo do Facebook e do Instagram corporativo. Bom, o Facebook é um aplicativo, né, que foi colocado no ar em 2004, portanto é uma rede social virtual que está aberta tanto para anúncios corporativos de marketing direto, como para a criação de perfis de empresas, também com marketing, mas dessa forma indireto, né? A demanda por perfis corporativos é tanta, né, nos últimos anos, que o Facebook resolveu então criar em 2016 o Workplace, que também é uma plataforma social, só que é uma plataforma social independente do Facebook e voltada somente para as empresas. Só que essa plataforma ela tem um custo mensal de manutenção.
Esse sistema, então, o Workplace, está integrado ao sistema tecnológico de cada empresa, né? Ele tem a ambição de mudar a forma de trabalhar das empresas, de dar voz a todos, de oferecer aos funcionários, inclusive os que até então não tinham um e-mail corporativo, as mesmas ferramentas de comunicação que usam em sua vida privada. Então, ele tem as mesmas características do Facebook, só que o objetivo dele é marketing direto corporativo. O Instagram, por outro lado, desenvolvido em 2010, ele foi desenvolvido a princípio para dispositivos móveis, smartphones e tablets. Mas também é uma rede social online, que funciona online, de compartilhamento de mensagens, fotos e vídeos. Do Facebook e Instagram, dos blogs e do YouTube, nasceu uma profissão, né, denominada Digital Influencer, ou seja, influenciador digital, muito em voga atualmente. Né? Para o uso corporativo destas redes, devem ser observadas, então, algumas regras básicas. Né? Primeira delas, apenas para trabalhar a identidade visual ou social de uma marca. Então, o Instagram, né, ele tem essa finalidade, né, trabalhar a identidade visual social de uma marca. Tem muitas digital influencers, né, que são pagas para fazer o marketing direto de determinadas marcas. Não é o caso da cartografia, né, mas nós também temos um grupo de Instagram, por exemplo, para discutir assuntos relacionados à nossa profissão. Segunda regra básica, evitar posicionamentos em assuntos controversos e que não dizem respeito e que não estão no contexto da marca. Né? E terceira regra básica, administrar as críticas, porque elas existem, tanto as boas quanto as ruins. As principais diferenças, então, entre o Facebook e o Instagram. O Facebook ele é desenvolvido para desktop e para smartphone. O número de público é muito maior que o do Instagram. A maioria dos usuários tem mais de 29 anos, portanto, é chamado, o público do Facebook é chamado de um público adulto. Até algumas pessoas são grosseiras em dizer que só tem pessoas idosas no Facebook, né? Ele tem um engajamento com marcas que é menor do que o Instagram. Né? A publicidade atinge igualmente usuários de desktop e de smartphones. E os anúncios com vídeos são mais longos, né? Possibilitando assim chat online, messenger apps, entre outras coisas. Já o Instagram, ele foi desenvolvido a princípio para smartphone, embora tenha hoje um aplicativo para desktop também. O número de público é menor que o Facebook, né? Mas a maioria dos usuários está entre 18 e 29 anos, que é aquilo que é considerado um público jovem, antenado. Né? O maior engajamento, então, do Instagram é com moda, com beleza, com arquitetura. Existem hoje mais de 200 pessoas que acessam um perfil comercial por dia, então essa é uma estatística importante, né? E a publicidade atinge apenas usuários de smartphones, né? E a maioria dos anúncios, eles são pagos e são mais caros que os anúncios do Facebook. Então, aqui 2 exemplos na nossa área, né? Um exemplo de anúncio corporativo no Facebook, né? Que seria aí a terceira ERECART São Paulo, promovida pela Associação Brasileira de Engenharia Cartográfica, ABEC São Paulo, 2020, né? E também uma conta corporativa, um perfil corporativo da Geomática, do Departamento de Geomática, né? No Instagram. Então, esse perfil do Instagram, ele promove aí algumas lives, né, e algumas discussões da nossa área profissional. Bom, visto então o que vem a ser o Facebook e o Instagram corporativo, nós veremos agora como é que funciona o Twitter corporativo. Então, o Twitter corporativo, na verdade o Twitter, de uma forma geral, ele surgiu em 2006, né?
E ele é uma ótima ferramenta online de relacionamento com o público web, também criado, né, para o uso em smartphones. Mas é preciso ficar atento, né, para não cometer equívocos e prejudicar toda a reputação de uma marca, né, neste e também nos demais canais, como site, Facebook, Instagram, blog, YouTube, etc. Só porque aqui é muito mais fácil cometer erros, porque são apenas 140 caracteres que se digita, né? Um exemplo aqui de Twitter, né? Exemplos do bem, por exemplo, né? Uma conta do Twitter aí que tem alguns 226 seguidores e que está seguindo apenas 45 pessoas, né? Ou instituições, né? Então o Twitter ele tem essa capacidade, né, de causar muitas polêmicas no dia a dia, principalmente em assuntos políticos, né, e sociais. O Twitter corporativo ele tem que seguir certas regras de etiqueta, como qualquer outra rede social corporativa, né? Mas ele tem algumas particularidades, ou seja, ele tem alguma coisa diferente das outras redes já estudadas. Uma primeira coisa, né? Quando você envia um Twitter, quando você envia uma mensagem, né, através do Twitter, né, você tem lá teus seguidores e esses seguidores normalmente replicam essa mensagem ou postam uma resposta. Então, é importante que se mantenha contato constante com esses seguidores, ou seja, você tem que estar sempre disponível para eles. Então, sempre você vai responder perguntas, você vai agradecer elogios e sugestões que são feitas por esses seguidores, né? Em relação ao Twitter, quantidade nunca quer dizer qualidade, né? Então, evite esses sites ou programas ou scripts que fazem aí seguidores automáticos. Isso não é legal, né? Compartilhar sempre através do retweet, sempre que está seguindo alguém e que você recebe uma mensagem interessante, então retweetar, né, notícias relevantes e pensamentos interessantes que estejam em consonância com o teu trabalho, com a tua marca, com a tua empresa, né? Não exagerar nas hashtags, então essa é uma prática importante, utilizar no máximo 3 hashtags por mensagem, né? Não tweetar demais e nem de menos, né? Porque isso pode afastar os seguidores da tua conta do Twitter, né? E não utilizar o perfil corporativo do Twitter como se fosse o teu perfil pessoal. Isso é regra básica. Uma vez estudado o Twitter profissional, corporativo, né, nós vamos para o último dos recursos das redes sociais e profissionais, que é o LinkedIn. Então, o LinkedIn é a maior plataforma de networking profissional do mundo. Foi desenvolvida como uma rede, inicialmente como uma rede social, né? Mas a plataforma já conta hoje com quase 600 milhões de usuários em 200 países. O Brasil está entre os 3 países com maior número de profissionais cadastrados, cerca de 36 milhões atualmente, ficando apenas atrás dos Estados Unidos e da Índia. Como ele funciona no formato de rede social, tal como o Facebook, né, ele oferece a possibilidade de interação com outros usuários. O diferencial do LinkedIn é que essas interações podem influenciar a sua carreira, né, e a forma como o mercado enxerga o seu perfil profissional. Então, é importante ter uma conta no LinkedIn para quem está iniciando carreira e para quem está à procura de formação de uma rede de conhecimentos pessoais com outros profissionais, é muito importante. Aqui eu trago, por exemplo, a minha conta do LinkedIn, né, onde eu tenho aqui relação com vários profissionais da mesma área, né? Se não são profissionais formados em engenharia cartográfica e agrimensura, são profissionais formados em outras áreas, mas que trabalham, por exemplo, com cartografia, com mapeamento. Então, visto todos os recursos que nós temos disponíveis em relação a redes sociais e profissionais, nós vamos ver agora um item que é muito importante,
que diz respeito então ao karma digital. O que seria o karma digital? Nós precisamos tomar cuidado quando a gente utiliza as redes sociais, né, porque essas redes sociais elas são de livre acesso e normalmente, né, as empresas, quando contratam alguém, elas vasculham as redes sociais à procura de informações sobre o candidato. Então é preciso ter muito cuidado ao optar, por exemplo, por comunidades constrangedoras nas redes sociais, seguir pessoas que são polêmicas, seguir grupos que são polêmicos, né? Comentar assuntos polêmicos, por exemplo, no Facebook, ou postar fotos comprometedoras no Instagram, porque tudo isso pode ser visualizado por um futuro empregador. A internet ela é muito traiçoeira, né? Porque ela mantém o histórico das atitudes dos seus usuários, né? Que pode ser consultado por atuais e futuros empregadores. Então, essa questão de postou já era, realmente, não tem volta. O que seria, então, alguma coisa que seria inadmissível para um empregador ou para um futuro empregador? Partindo para a África, espero não pegar AIDS, brincadeirinha, sou branca. Esse é um comentário que foi feito no Twitter, em 2013, por uma empregada de uma empresa que estava viajando a trabalho, né? Essa pessoa foi demitida do seu emprego por causa desse comentário. Né? Então, Twitter, Facebook, Instagram, eles têm poder sobre a vida das pessoas. Se você não quer se expor, não tenha conta no Twitter, não tenha conta no Facebook e não tenha conta no Instagram. Algumas informações, elas até podem ser apagadas da internet, mas não há garantia de 100%. Então, quando a difamação ela viraliza, aí existe o problema, né? Por quê? Porque você não consegue apagar de todas as contas que replicam aquela difamação. Recrutadores, headhunters e departamentos de RH utilizam os posts das redes sociais como mais uma ferramenta de avaliação profissional. É o antigo ditado feito uma releitura para os dias atuais. Mostre-me o que postas e te direi quem és. Para resumo profissional e referências, sempre usar o LinkedIn. O LinkedIn tem perfil aberto, mas ele é exclusivo para profissionais. Para assegurar a sua privacidade, você precisa então fechar o teu perfil pessoal em todas as outras redes. Ou seja, você precisa programar, utilizar a ferramenta do sistema que permite o fechamento desse perfil social, né? Esse fechamento restringe então o acesso de qualquer pessoa ao seu Facebook ou ao seu Instagram. Segundo pesquisa, os brasileiros estão entre os que mais se expõem. Um profissional foi eliminado do processo de seleção por Skype por uma empresa porque sua foto do perfil do Google era extremamente informal e não condizia com o que a empresa procurava. Como que era a foto desse profissional? Era uma foto de sunga. As redes sociais, da mesma forma que elas podem construir prestígio para uma pessoa, elas também podem destroçar a dignidade de um cidadão. Dá para voltar atrás? As pessoas normalmente têm memória fraca. O que elas viram hoje, pode ser que elas não se lembrem amanhã ou daqui uma semana, um mês, um ano. Mas a internet, infelizmente, ela guarda tudo que é postado, para quem quiser lembrar. A Constituição Federal de 1988 diz que ninguém é obrigado a constituir prova contra si mesmo. Ou seja, ninguém é obrigado a dizer sou culpado. Muito pelo contrário, as pessoas, elas, mesmo culpadas, elas muitas vezes se elegem inocentes. Ninguém também é obrigado a dizer qualquer coisa que possa levar à presunção de sua culpa,
ou mesmo apresentar qualquer prova que possa levar à presunção de sua culpa. A consequência dessa frase é que se você não quiser que seja usado contra você, não diga nada. É seu direito. Mas, a partir do momento em que você disse para alguém, seja a polícia ou qualquer outra pessoa, ou você gravou o que você disse, ou você filmou essa atitude, ou você fotografou, ou ainda assinou alguma coisa, ou deu até um like, estas atitudes poderão ser usadas como prova contra você. Com a publicação da conversa, do filme, da foto, do texto, da mensagem, seja lá o que for, você abdica do seu direito constitucional, uma vez que você produziu prova contra si mesmo. Então, mais uma vez, muito cuidado com o que vocês postam nas redes sociais. Para quem vocês acionam um like ou dirigem uma mensagem de positivo. Por quê? Porque esses grupos, essa sua parcialidade em relação a determinados assuntos podem se voltar contra você. Então, muito cuidado. Na sequência, então, a este último vídeo do módulo 2, nós disponibilizaremos na seção do Moodle, referente ao módulo 2, 2 exemplos de vídeo currículos para vocês assistirem.